Olá, meu nome é Rudimar e hoje eu vou apresentar a placa Fulltech da indústria Movitech. Bom, para a gente aprender a programar a central, primeiro a gente precisa conhecer ela. A nossa central ela é utilizado os bornes para ligação dos periféricos bem organizado, sendo que fase e neutro juntos, os três fios do motor comum W e o V juntinhos também, os dois do capacitor. Aqui saída para fotocélula com saída de 12 volts em até 500 miliamperes. Os fins de curso comum, botoeira. E o fio da antena. O fio da antena a gente preferiu colocar o rádio nessa parte de baixo aqui para a antena não ter que vir de lá de cima, descer por dentro da caixa e subir de novo, perdendo bastante tamanho nela, ou seja, assim fica melhor para sintonizar ela. No lado de cá, um porta-fusível com fusível de 5 amperes, fonte chaveada entre 90 e 240 volts, né? O CI a gente definiu fazer ele soquetado para que se em alguma queima, danificação da placa, a gente poder trocar o CI, levando toda a programação dos controles e todas as programações já selecionadas junto com o CI. Então queimou a placa, simplesmente tira o CI, bota na outra placa, toda a programação já está pronta, não precisa refazer de novo. A gente colocou algumas definições de programação. Então nas configurações, a programação parada para se escolher com ele aberto, a função parada serve para o seguinte: apertou o botão, tá movimentando o portão, quer parar, apertou, para, apertou de novo, ele retorna. Micro, então o micro dá para colocar normalmente aberto, normalmente fechado. Fotocélula também, normalmente aberto, normalmente fechado, ou seja, dá para utilizar, as fotocélulas que são construídas para placa de portão, e também dá para usar fotocélula de alarme. Luz, 1 minuto ou 2 minutos. Função condomínio, função do condomínio é bastante interessante para habilitou a função. O controle passa só a abrir, para fechar ele volta só no tempo. Então, se colocar fotocélula, no que o carro passou, automaticamente o portão já se fecha, não precisa mais ficar esperando o tempo de pausa, porque a fotocélula já informou que o carro passou, então pode fechar direto. Se não, ele espera o tempo que você vai programar no tempo de pausa. Nos ajustes, o Off TX é para gravar controle. Clicou uma vez no botãozinho grava TX, apertou no controle remoto, está gravado o controle. Se quiser apagar toda a memória, desalimenta ele, aperta os dois botões juntos, realimenta, 5 segundos, tirou, está resetada a central. Percurso, nessa central, o percurso pode ser programado em qualquer posição. Estando já instalado os fins de cursos e cremalheira, todo ele pronto, é só pegar o strap e colocar na posição percurso. Ele já vai andar para os dois lados, reconhecendo o percurso sem precisar colocar num determinado lado, ou se está semi-aberto, não tem problema. Qualquer posição, fechou ele, ele vai fazer a trajetória e contar o tempo. Força do motor, a força do motor, que seria a embreagem, né? Então ele
em 100% ele não tem embreagem, né? Então vá descendo. A vantagem dessa central é que você pode programar, botar o strap em programação e deixar ele, o strap no lugar e ir testando. Ficou fraco, ficou forte, então pode ir ajustando menos ou mais com ele e já testando. Terminando a programação, achei a força do motor ideal, vai para o próximo. Freio, se há necessidade de freio nesse motor, mais ou menos, porque ele vem zerado de fábrica. A rampa, no momento que fez a programação de percurso, a rampa já está instalada, mas ela vem com um nível apenas de rampa, o mais curto, ou seja, não, mas está parando muito em cima do fechamento. Bom, então pode deixar o strapzinho e ir aumentando e testando, sem precisar tirar ele. Achei, não, tá, agora está definido, então vamos para o próximo. O próximo é o torque da rampa. Então vamos dizer assim, aquele portão mais pesado vai precisar de mais torque para a rampa, senão ele não consegue chegar até o fim de curso. Um portão mais leve, que é apenas uma gradezinha lá, uma telinha bem fininha, vai precisar menos torque, então pode ir diminuindo e testando. Terminou de... não, aqui está definido a posição correta, então vai para o próximo. Se aqui vai precisar de pausa, se não precisa nem programar ele, volta para o strap para a posição de descanso. Uma função interessante é o intertrave, que a gente acabou colocando para o seguinte: aqueles portões que invadem o terreno do vizinho, depende de... que o vizinho não acione o dele, ou seja, se ligar o intertrave na máquina do vizinho, quem apertar o controle primeiro aciona, abre e fecha o portão. No momento que tiver os dois fechados, aquele que acionar primeiro consegue movimentar o portão, o outro não consegue mais. Então, se for só em uma máquina, não precisa dele. Função: sinaleira, luz de garagem e trava. A sinaleira, fechou o portão, a luz da sinaleira de saída de veículos para de funcionar. Por quê? O portão fechado não há necessidade de sinaleira, então abriu o portão, bate o relé. O relé, essas são 3 saídas que já está o circuito montado embaixo, então só precisa de um relé ligado na parte da bobina, ligado direto nessa saidinha. Não tem polaridade, pode botar para qualquer lado, de qualquer lado, que ele vai funcionar. Sinaleira, então fechou o portão, desliga. A luz de garagem, diferente da sinaleira, apertou o botão, ele abre o portão, já liga a luz e permanece por lá na programação que foi definido, se é 1 ou 2 minutos depois que fechou. E a trava elétrica também usa o mesmo circuito, lembrando que dá para colocar os 3 relés acionados ao mesmo tempo. Então, eu preciso da sinaleira, eu preciso da luz de garagem e preciso da trava, pode colocar os 3, que tem circuito para os 3. Então, assim, a trava vai primeiro recolhe a trava, daí parte o portão. Andando um pouquinho, ele já solta a fechadura. Quando chegar próximo da abertura total ou do fechamento total, ele recolhe de novo para encaixar direitinho, sem esmagamento da trava. Os LEDs de fim de curso, então é bem interessante para ver se está funcionando direitinho. Na programação do controle remoto, essa luzinha indicativa, ela diz o seguinte, que no gravar o controle, apertou o controle remoto para ele gravar, se ele der 3 piscadas, ele cadastrou o controle. Se ele der 2 piscadas, ele cadastrou o controle, o botão num controle já existente, que já tinha outro botão gravado. Se ele der uma piscada curta,
ele já estava gravado, então já tinha ali, esse controle já tinha sido gravado. Se ele der uma piscada longa, significa que a memória já está cheia, mas a memória precisa de 2048 controles para encher, então é bastante coisa. Lembrando que ele grava Learning Code, Ruling Code e em 433, em 433 MHz. Bom, é isso daí, é um geral da placa, as funções básicas são essas. Obrigado pela atenção e por ter assistido o vídeo até o fim.